Então, no vídeo passado, eu falei um pouco da farmacocinética de maneira resumida, né, do ibuprofeno, mas o intuito, né, de falar um pouco da farmacocinética do ibuprofeno foi em relação a quando ele chega no fígado, né? Ele é administrado, e ele é absorvido lá no estômago, né? Os motivos eu já disse, ele é um ácido, então se ele é um ácido, um pH ácido, ele é um ácido fraco, né, o ibuprofeno. Como vocês podem ver aqui, essa função aqui é uma função de ácido carboxílico, né? Deixa eu mostrar aqui no outro. Melhor, né? Ele é um ácido carboxílico, vocês estão vendo aqui, gente? Um ácido carboxílico. Então, se ele é um ácido carboxílico, ele é um ácido fraco, né? E é provado também pelo seu pKa, né? O pKa dele gira em torno de 4,5, né? Pois é, aqui, né? pKa dele, a galera. O pKa dele, né, do ibuprofeno, gira em torno, só aproximar um pouco, entre 4,5 e 4,9. Você vai olhar aí na literatura 4,8,5, né, 8,5, tá? Vou colocar algo em torno, tá? Vou deixar uma casa decimal apenas. Algo em torno de 4,5 a 4,9. Ok? Isso quer dizer que nesse pKa aqui eu vou ter 50% da forma dele. Já tá lá, né? Tá lá. Se tiver na dúvida, clique aí no passado, só vou dar uma pincelada, né? Então, o pKa, né, é o pH em que eu tenho 50%, eu vou representar, tá, 50%, vou pegar esse ácido carboxílico aqui, tá, galera? Vou representar essa parte toda como um R, ok? Então, o pKa, eu vou ter 50% da forma dele protonada, ok? A gente trata aqui, nesse assunto, de um ácido de Bronsted-Lewis, tá? Ou um ácido da teoria protônica, ok? Em que ele doa, né? Em pH ácido, ele doa esse hidrogênio aqui sob a forma de H+, tá, galera? Mas, enfim. Então, tem 50% dessa espécie protonada e 50%, tá? Da forma, né, ou espécie dele desprotonada, ok? 50%, né? 50% 50%, ok? Cada um, lá na solução. Conforme eu abaixo mais esse pH, eu vou ter mais percentual da forma dele protonada, ok? Protonada. Então, lá no estômago, né, o estômago ele tem um pH de 2, ok? De 2. E como a barreira bilítica, ela ela é composta, né? Uma boa parte dela é composta por uma camada bilipídica, e essa camada bilipídica composta, né, por fosfolipídios, né? E fosfolipídios de membrana, ok? E esses fosfolipídios de membrana são moléculas apolares e o mais importante, né, não estão ali na forma iônica, não apresenta íons ali mergulhado, né, entre essas membranas, tá? Um íon, ele não é compatível, vamos dizer assim, tá? Então, já que não é compatível, né, a forma, a espécie desprotonada do ácido, né, ela não vai conseguir passar na membrana, ok? Da célula, tá? Ali do estômago mesmo, tá, galera? E as células ali presentes no estômago mesmo, ok? Já a forma protonada vai conseguir passar,
ok? E como a gente vai ter um maior percentual da forma protonada, ela consegue passar, né, nas células do estômago, com isso consegue ser absorvida, né, para a corrente sanguínea. Beleza? Ok. Quando chega na corrente sanguínea, vocês veem lá no vídeo, vai lá para o fígado, metabolismo de primeira passagem, ok? E aqui, né, no fígado, né, tem enzimas que convertem, tá? Convertem o isômero R-, né? O isômero rectus, ok? Menos, desvia a luz polarizada para a esquerda, ok? E não é um autômero, né? Ele não apresenta os efeitos biológicos, os efeitos farmacológicos desejados do ibuprofeno, desse fármaco, ok? Para falar a verdade, ele não tem efeito algum biológico ou efeito farmacológico algum, ok? Claro que ele vai ter a atividade óptica, tá? Ele tem um carbono quiral aqui onde eu estou apontando, tá? Isso tudo eu expliquei em vídeos passados. Vou passar, tá? Então, essa forma aqui é chamada de distômero, já que neste caso não apresenta os efeitos biológicos e farmacológicos, algum não apresenta, né? Ele poderia ser tóxico, né? Ter um efeito adverso, tá? Distômero poderia ter um efeito adverso, ele poderia ter um efeito mais fraco, né? Menos potente do que o eutômero, né? O eutômero, nesse caso, é esse aqui, né? Poderia ter um efeito mais fraco, menos potente, poderia ter um efeito diferente, tá? Já que o eutômero, ele é um anti-inflamatório, não esteroidal, ele é um antipirético, né? Combate a febre, e ele é um analgésico, combate a dor, né? Esse distômero poderia ter um outro efeito. Sei lá, vou chutar um efeito aqui biológico, um efeito farmacológico. Ele poderia ser para contra queda para cabelo, entendeu? Tô dando exemplo. Não que seja isso, só tô dando exemplo. O distômero ele pode apresentar vários, pode ser, ele pode ter diversos outros, pode ter outros efeitos, pode não ter efeito, pode ser tóxico, pode, entendeu? Ter um efeito menos potente, tá, entendeu? Ele poderia ter um efeito menos potente do que o eutômero, poderia ser um analgésico de menos potência, poderia ser um anti-inflamatório de menos potência, tá? De menos potência. Poderia ser um antipirético de menos potência, mas não é o que acontece, ele não tem efeito algum. E no fígado, tá? Tem essas enzimas aqui, né? A ACIL, CoA, sintase e a epimerase, né? E hidrolases. Essa acilcoenzil sintase e essa epimerase, elas também estão ali presentes em menor quantidade na musculatura esquelética e no coração, tá? E nos rins, tá? Mas aqui eu vou tratar do fígado, que é o que tem a maior parte dessas enzimas, ok? Então lá no fígado, o que essa enzima acil, coenzima A sintase vai fazer? O que é acil? Primeiro eu vou explicar o que é acil, tá? Vamos lá. Acil, ele é um grupamento, ele é um radical, tá? Que pode vir de um ácido carboxílico, tá? E que dá origem a diversos outros compostos, tá? Pode ser um ácido carboxílico, pode ser uma amida, pode ser um anidrido, né? Um anidrido, enfim, uma infinidade de compostos podem ser formados, tá? Com esse grupamento acil. E o grupamento acil, deixa eu só aproximar aqui para vocês verem melhor, tá? Ele tem a carbonila aqui, esse R é de radical, tá, galera? Por exemplo, nesse exemplo aqui, esse R que eu coloquei aqui, tá? Note que eu coloquei aqui, ó, a função, né, de ácido carboxílico e o R de radical, que é essa parte toda aqui, tá vendo? Essa parte toda aqui, no desenho, só para simplificar, tá, galera? Então, tá vendo que aqui, né,
temos um carbono ligado, uma dupla, né? Ligado ao oxigênio, e uma ligação aqui sigma, né? Uma ligação simples, né? Aqui tem uma sigma e uma pi. Depois eu explico isso. Uma sigma e uma pi, tá? E aqui tem uma sigma só, e aqui, né, uma sigma e uma pi, configurando uma ligação dupla, tá? E aqui nós temos uma ligação sigma configurando uma ligação simples. Está ligado, né, ao oxigênio, e aqui está ligado ao hidrogênio. Então está formando aqui uma hidroxila, ok? Nós temos um radical hidroxila ligado a esse carbono aqui do meio, né? Chamado de carbono alfa. Carbono alfa, ok? E aqui, ó, formando uma carboxila, certo? Quando a gente tem só essa parte aqui que eu estou apontando, com lápis, é uma carbonila, tá vendo? Né? Só essa parte aqui do lápis, o lápis é a carbonila. E essa parte aqui toda, que eu estou apontando, é a carboxila, né? Então, nós temos aqui um grupo acil, né? Esse tracinho aqui significa uma valência, né? Ou seja, uma ligação por fazer, tá? Sobrando uma ligação aqui, que pode se ligar uma hidroxila, formando um ácido carboxílico. Pode se ligar uma amina, formar uma amida. Pode se ligar a um halogênio e formar um aleto orgânico. Enfim, tá? Formar um aleto, tá? Um aleto de acila, como a gente fala, né? Aleto de acila. Tá? Então, esse grupamento acil, ele pode ser acilo aqui, né? Um A aqui, ou acilo, um O. Mas eu vou botar só assim, tá? Acil. Então, é isso, tá? Então, ele o que essa enzima faz? Por que eu expliquei isso tudo? Explicando isso, você tendo conhecimento, você já deduz o que essa enzima faz. Sintase, é síntese, né? Vem de síntese, formação. Então, ele vai formar, né, um acil, vendo aqui, ó, um acil, né? Ó, um acil, se você pegar aqui nessa parte aqui, né? Tô fazendo com lápis, tá vendo? Um acil, né? Acil, coenzima A, tá? Coenzima A, ele vai se ligar aqui. Só que antes disso acontecer, né? Ele perder essa hidroxila e ganhar uma coenzima A, né? Essa reação depende de ATP. Esse ATP, ele vai formar um composto intermediário entre esses dois aqui, tá? O ATP, ele vai se ligar no acil, tá? No acil, e vai formar um composto intermediário, tá? E essa reação só vai ser possível, né? Só vai ser estabilizada graças ao magnésio, tá? Graças ao magnésio. Esse intermediário, né, é um composto adenilato, ok? Depois eu falo porque a adenilato vem a adenosina, né? Adenosina trifosfato, né? ATP, adenosina trifosfato, beleza? Então vai formar um adenilato aqui, ok? E graças ao magnésio, que é um cofator, tá? Dessa enzima, tá? Essa reação vai ser estabilizada e possível ser realizada, beleza? Então vai formar aqui, vocês podem ver, o R-ibuprofeno com enzima A, tá? Essa reação é reversível, ocorre através das hidrolases. As hidrolases, elas promovem a hidrólise de uma substância, ou seja, elas quebram uma substância, utilizando para isso uma molécula de água, ok? Então, essa enzima faz isso. Ela catalisa a reação de hidrólise desse acil coenzima A, né? Esse composto, né? Acil coenzima A, que é o R menos ibuprofeno coenzima A, que volta, né, a se tornar o R menos ibuprofeno, tá? Só para lembrar, a molécula de água, né? H2O, tá? Então, eu vou desenhar dessa maneira aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, o que a enzima faz?
A grosso modo, tá, galera? Tô resumindo. O que que ela faz? Ela vai pegar essa molécula de água vai encaixar aqui e ela vai ser quebrada, né? Quando a molécula de água encaixa aqui, ela vai ser quebrada, tá? É, Aí, não, desculpa, aqui. A molécula de água vai se encaixar aqui, tá? Desculpa, aqui, tá, galera? Vai se encaixar aqui. Aí nisso ela vai ser quebrada, tá? O OH+ vai passar para coenzima A, tá? Esse H vai passar para coenzima A. E o OH, tá? Vai ser introduzido a molécula restante, formando assim, tá vendo? Tem um OH aqui, ó, né? Tem um OH aqui. Vai ser restituído, né? A R- ibuprofeno. Beleza? Então, de maneira rápida, muito resumida, ok? Mas eu também quero mostrar como é que é essa coenzima, como é que é essa molécula, coenzima A. É uma molécula grande. Molécula grande, grandinha. Vou mostrar para você. Né? Tá aqui, ó, né? Coenzima esta, patacal todo aqui que tá aqui, né? O daréu todo aqui é chamado de coenzima A. E a gente pode ver alguns fragmentos de outras substâncias, né? Nela, tá? Nós podemos ver aqui, ó, um fragmento de beta-mercapto, né? Beta-mercapto de etilamina, tá? O que que isso quer dizer? Beta, vamos lá, só pegando essa parte daqui, tá? Vou fazer um negócio melhor. Olha o que eu vou fazer com esse exercício. Isso eu consigo. Peraí, galera. Fazer um exercício com você. Depois eu vou, tá? É. Aqui, vou acrescentar mais um hidrogênio, vou deixar, tá? Tem 2 hidrogênios aqui agora. Então, o que acontece? Isso aqui é uma amina, esse radical aqui, né? É um amino, ok? Esse radical amino, tá ligado? Um carbono. Esse carbono aqui eu vou numerar de 1, esse carbono aqui eu vou numerar de 2. Ou eu posso colocar alfa, carbono alfa, né? Que é o primeiro carbono ligado à amina, ou carbono beta, né? Que é o segundo carbono, né? Daqui para cá, certo? Segundo carbono, então é beta. Então, por isso, mercapto significa que tem uma sulfidrila na molécula, tá? Uma sulfidrila na molécula, que é essa parte aqui, né? Um enxofre ligado a um hidrogênio, beleza? Sulfidrila aqui. Então, mercapto é uma sulfidrila. A sulfidrila está ligada a um carbono beta, ou carbono 2. Poderia ter um 2 aqui. 2 mercapto etilamina. Etil, porque nós temos é, dois carbonos, né? Uma ligação simples, né? Uma molécula, né? De carbono de uma ligação simples. Então é etil. Então o radical é chamado de etil. Amina, por causa do amino, ok? Já que está no carbono 1, não foi numerado, entendeu? Não foi numerado aqui a posição do amino. Ok. Então, essa porção aqui, a partir daqui eu não vou apagar não, porque é complicado. Mas aqui, confia. Aí, passado aqui, né? Imagina que aqui tem um OH. Tirando essa aqui, tem um OH aqui, tá ligado? Onde tá aqui. Por quê? Vocês vão entender. Tem um OH aqui. E aqui tem um hidrogênio ligado a esse oxigênio. Então, daqui para cá, tirando, né, o amino, daqui para cá, a gente tem
o ácido pantotênico, ok? O ácido pantotênico. Aqui, ó. Aqui, se você botar um OH aqui, vai ter um ácido carboxílico, tá? Esquece essa parte aqui do amino. Se tivesse um OH ligado aqui, teria um ácido carboxílico. Esquece esses fosfatos aqui, por enquanto. Vou botar esse OH aqui. Vamos supor que eu tivesse apagado essa parte daqui. Apaguei essa parte daqui. Essa parte daqui, botei um OH aqui, botei um H aqui. Tá? Eu teria um ácido pantotênico. Tá, galera? Aí, passando para outra molécula. Não, passando para outro fragmento da molécula. E aqui, essa parte toda aqui, da parte toda aqui, ó, eu tô circulando, tá vendo? Da parte toda. Pode até botar o oxigênio. Esse oxigênio, né? Essa parte toda aqui é um nucleotídeo de adenina, tá? Nucleotídeos são importantíssimos. O ATP é um nucleotídeo. Tem nucleotídeo no nosso DNA. Nosso DNA é uma parte da composição dele. É nucleotídeo, tá? Tem nucleotídeo como mensageiros secundários. Ih, cara, nucleotídeo para dar e vender, tem muitas funções, tá? Então, o que é um nucleotídeo? Ele tem que estar ligado pelo menos uma molécula de fosfato, tá? Tem que ter pelo menos uma molécula de fosfato. E aqui nós temos duas, né? Interligadas, tá? Mas tem que ter pelo menos uma, tá? Ligada a um carboidrato, tá? A um carboidrato, que pode ser uma ribose, pode ser uma desoxirribose. Nesse caso aqui é uma ribose, só que uma ribose, como a gente pode ver aqui, tem um outro fosfato, tá? Um outro fosfato ligado no carbono 3. A gente começa a numerar, tá? Começa a numerar daqui, desse carbono aqui, tá vendo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, tá? Então, no carbono 3, tá? Carbono 3, nós temos um fosfato ligado. Então, tá querendo dizer, isso aqui é uma molécula de ribose que tem na posição 3 um fosfato ligado, tá? Mas é um carboidrato, tá? Tem que ter um carboidrato. E ligado a esse carboidrato tem que ter uma base nitrogenada. Uma base nitrogenada. Pode ser timina, pode ser adenina, pode ser, enfim. Pode ser uma uracila, pode ser uma guanina, uma citosina, enfim. Nesse caso aqui é uma adenina, tá? É uma adenina. Então nós temos aqui uma base nitrogenada, tá? Um carboidrato, né? E pelo menos uma molécula de fosfato. Aqui no caso nós temos duas, né? Ligado. Então se configura um nucleotídeo. E é um nucleotídeo de adenina. E nós temos aqui na base nitrogenada dela uma adenina, tá? Eu botei aqui, né, duas moléculas de fosfatos ligadas entre si, tá? Mas uma molécula com essa descrição, ela recebe o nome de pirofosfato, tá? Pirofosfato, tá? Ela provém, tá, de um ácido pirofosfórico, ok? Um fosfato provém de um ácido fosfórico. Em outra aula eu explico isso com calma, tá? Mas enfim, essa é a molécula de uma coenzima A, tá? E essa coenzima A ela é importantíssima para o funcionamento de muitas enzimas, ok? Inclusive aquela que eu estou lá a mostrar, tá? É uma coenzima, como está dizendo, ela ajuda, ela auxilia uma enzima a exercer o seu papel, tá? Ok. Então, quando você vê aqui, ó, esse coenzima é aquele patacão todo que eu mostrei, né? Você viu que tem uma molécula de enxofre lá no finalzinho dela, né? Tá aqui.
enxofre, lá no finalzinho dela. E agora vocês viram por que que eu desenhei, né? E ele HS-CoA, né? HS-CoA, tá? Ela perde esse hidrogênio e se liga aqui, né? Essa molécula. Ok, vamos dar seguimento. Então, só que até agora, né, ele não foi isomerizado. Continua na forma R-, tá vendo? A molécula é uma R- e essa molécula continua sendo uma R-. Então, qual a enzima que vai transformar o R- em S+, né? Qual a enzima? É epimerase. Bom, normalmente em bioquímica, quando você vê o nome da enzima, normalmente o nome já diz o que ela faz, tá? Então, a epimerase, ela simplesmente ela promove a reação de epimerização. Ela transforma uma molécula no seu epímero. O que é epímero? Vamos lá. Vou explicar o que é epímero primeiramente, através de uma molécula de carboidrato, né? Tá vendo aqui, epímeros, né? Para ser mais exato, né? Carboidrato monossacarídeo, né? Que são as moléculas mais simples de carboidrato, né? Monômero, ok? Então, nós temos carboidratos complexos, né? Milhares de moléculas, ok? Centenas, milhares de moléculas. Aqui é uma molécula só, né? Representada aqui, né, pela D-glicose, tá? E pela D-galactose, tá? E aqui eu coloquei, né? É a destrógeno, né? Glicose, destrógeno, galactose. Como é que você sabe disso? É feito polarimetria, é feito experimento em cima dela para ver para onde essa molécula desvia a luz polarizada, ok? Note que ela tem aqui, ó, 4 pontos, todas as duas, ó, 4 pontos de assimetria, 4 pontos, né, 4 carbonos quirais, 4 centros estereogênicos, ok? 4 carbonos quirais, tá? Múltiplos carbonos quirais, tá? Então aqui, já expliquei o princípio de quiralidade, vou deixar aqui a descrição, né? Tem 4 ligantes diferentes, ok? 4 ligantes diferentes. Se você der pause, vê 4, né? Se você vê desse aqui, você vai contar isso aqui tudo como radical. Se você vê isso aqui, você vai contar isso tudo aqui como radical e aqui de baixo também. E assim sucessivamente. Se você for der pause e fizer, né? Nas duas moléculas, ok? A numeração aqui começa no aldeído, né? Na função aldeído. Então isso aqui é uma aldose, é um açúcar. Não, no caso, é açúcar que tem sabor doce, né? Mas de maneira mais geral, se o carboidrato, né? Que nem todo carboidrato é doce, tá? Todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar, tá? Enfim, é por conta do sabor doce, né? Normalmente classifica que tem sabor doce de açúcar, tá? Os carboidratos que tem sabor doce de açúcar. Beleza. Então aqui no carbono 1, né? A gente vai começar aqui, tá? Do aldeído, beleza? Ou seja, uma aldose, tá? E monossacarídeo, né? Esse monossacarídeo é uma aldose, ok? Por causa da função aldeído, tá? Então a gente começa aqui, ó, 1, né? Só vou botar o 1 aqui, que é o primeiro carbono, né? O primeiro carbono aqui, tá? Então vocês podem ver também, uma coisa que eu esqueci de falar, a glicose e a galactose, né? Esses açúcares aqui, né? Eles são poliálcool, né? Tem várias hidroxilas ligadas aqui, tá vendo? Então são poliálcools também, tá? Ok. Então, ó, o
que eu fizer aqui, você pode fazer aqui também, tá, galera? 1, 2, 3, 4. Então, eu numerei aqui no carbono 4 e aqui também, né, no carbono 4, tá? Note que é uma molécula quase igual a outra, se você for olhar, né? Tem um aldeído posicionado, né? O carbono na mesma posição. Se você for olhar o segundo, né? Tá, né? A hidroxila está do mesmo lado e assim sucessivamente. Se você olhar a molécula quase toda, ela, né, tem as hidroxilas e os hidrogênios e as funções voltadas para o mesmo lado. Só que no carbono 4, note que tem uma inversão, ó. A hidroxila que estava nessa representação do lado direito, agora está para o lado esquerdo. Então, quando ocorre isso, quando ocorre uma mudança de dois ligantes, vamos dizer assim, né, numa posição apenas, né, quando ocorre essa inversão, a gente chama esses isômeros, né, que são isômeros, que são moléculas isômeras, a gente chama esses isômeros de epímeros, tá? Bom, nesse caso, nós temos 4 carbonos quirais, né? Então, se você for olhar, ela não é uma molécula especular, tá? E, não, né, e por não ser uma molécula especular, ela não é um antiômero, né? Poderia colocar o conceito também de não sobreponível. Mas só o fato de não ser especular já configura o quê? Já configura o fato de não ser enantiômero, tá? E quando não é enantiômero, é um estéreo isômero, isômero espacial, ele é um diástero isômero. O que é um diástero isômero? A explicação, a etimologia, eu também vou colocar aqui o link aqui embaixo para vocês acessarem, tá? Tem um vídeo que eu explico detalhadamente sobre isso. Mas, em suma, não é enantiômero. Um estereoisômero não é enantiômero. Ele é diastereoisômero. Ele não é uma imagem especular. E não é sobreponível. Ele é diastereoisômero. Ok? Isso ocorre dele ser diastereoisômero porque nós temos mais de um ponto, né? Mais de um carbono quiral. Ok? Aqui no caso são 4. Né? Esses daqui, né? Esse aqui é quiral, esse aqui é quiral, esse aqui é quiral, esse aqui é quiral. Aqui também. Esse aqui é quiral, esse aqui é quiral, esse aqui é quiral, esse aqui é quiral. Beleza? Só que, no caso, né, do ibuprofeno, está representado dessa maneira, e galera, tá? O ibuprofeno tanto o AS+, como o R- estão representados aqui dessa maneira, ok? Eles são imagens especulares, como eu fiz questão de colocar aqui, né? Ó, isso aqui é representado no espelho, você pode ver. O metil está na cunha cheia, tá tudo, né? Nas mesmas cunhas, tá vendo? Cunha tracejada também tem o hidrogênio, né? O aromático, ele tá no mesmo plano da tela, aquela parte aromática, né? A carboxila tá no mesmo plano, tá vendo? Né? Mesmo plano da tela, os dois, né? Ou seja, é uma imagem especular, ok? É uma imagem especular e não é sobreponível, ok, galera? Não é sobreponível. Se é uma imagem especular, se é uma imagem espelhada e não é sobreponível, configura-se moléculas antípodas, moléculas enantiômeras. São enantiômeras, ok? Só que nesse caso, por que eles são, né, podem ser, né, enantiômeros, né? No caso aqui, houve só uma mudança, por isso que eu estou colocando. Aqui, houve só uma mudança e não são enantiômeros, porque tem mais de um carbono quirol. Então, se eu trocar apenas um, eles não vai ser. Aqui, eu só tenho um carbono quirol. E houve a troca, certo? Eles são epímeros, porque houve uma troca apenas, tá vendo? Uma troca de lugar apenas.
que foi aqui em cima, tá? E eles são enantiômeros e são epímeros. Aqui não são enantiômeros e são epímeros. Epímero, então, é quando há uma troca em um ponto, né, num carbonoquiral. Em um carbonoquiral há uma troca entre os ligantes, né, de lado. Beleza? Então, isso configura um epímero, tá? Contei essa historinha toda, porque é isso que a epimerase faz. A epimerase, é, ela é uma enzima pertencente à classe das isomerases, tá? Toda epimerase é uma isomerase, mas nem toda isomerase é uma epimerase, né? E há outros tipos de isômeros, entendeu? Então, epímeros são isômeros espaciais, entendeu? E há outros tipos de isomeria, tá? Mas a epimerase ela é uma enzima pertencente à classe, né, ali das isomerases. E o que que ela faz? Eu já acabei de falar. Só você saber definir, né? O epímero, ela vai pegar esses dois ligantes aqui que eu estou mostrando, tá vendo? O metil e o hidrogênio vai trocar. Entendeu? Trocou, tá? Nisso que trocou, já configurou, né? Aqui, ó, S+. Beleza? Então, ela transformou no S+, ibuprofeno com enzima A, mas só que tá com a enzima, mas só que tá com a coenzima ainda ligada a ela. E aí é papel da hidrolase. Ah, e esse mecanismo que eu estou descrevendo, tá? É um mecanismo de inversão quiral, tá vendo? Por causa do carbono quiral, né? Há uma inversão quiral. Aqui é unilateral, tá? Porque não tem volta, tá? E, uma vez que o R menos ele é neologismo aqui agora, ele é epimerizado, quer dizer assim, ele é isomerado, ele é trocado, ele é transformado em S+, né? O R menos em S+, isomerado S+, não tem volta. Não transforma novamente em RN, tá? Então, por isso que é unilateral, tá? Mecanismo, inversão quiral, é unilateral do ibuprofeno. Isso ocorre no fígado, tá? O mecanismo da hidrolase eu expliquei, deu uma voltada aí, mecanismo de ação, né? De ação da hidrolase eu já expliquei, de maneira resumida, dá uma voltada aí, tá? Nesse vídeo ainda, quando eu comecei, lá no início do assunto. Tá? Então, essa hidrolase simplesmente vai tirar esse radical aqui, né, com a enzima A, vai promover a hidrólise, né, para a molécula de água e vai ser acrescentada essa molécula, né, uma hidroxila, beleza? Assim, vai passar de R- para S+ do ibuprofeno, tá? Ok. Então, outra coisa, né? Aqui eu só quis mostrar, né? S de sinistre, né? De sinister, R de rectus, sinister de latim esquerdo, rectus, latim, vem do latim, né? Direito. Em relação à configuração, tá? Dos átomos no espaço, ou seja, na verdade, o arranjo, né? Dos ligantes, né? Dos átomos no espaço, isso é definido como uma configuração, hein? O eutômero é o que dá é o que promove, né? De fato, tem os efeitos biológicos e farmacológicos. O distômero, neste caso, não apresenta efeito algum, tá? Nos vídeos seguintes, eu vou apresentar moléculas em que o distômero até apresenta algum efeito, tá? Mas lá eu explico com mais calma, tá? Pode ser um efeito adverso, pode ser um efeito mais fraco, menos potente que o outro eutômero, pode ser um efeito diferente, tá? Lá eu vou mostrar algumas moléculas com alguns desses exemplos, beleza? No próximo vídeo eu vou falar sobre um pouquinho da farmacodinâmica do ibuprofeno, tá? Ele chega lá no alvo, né? Da inflamação, da dor, ok? Em que a temperatura está aumentada também, ok?
quando a gente está com febre, né? O centro que controla a febre, beleza? Então, quando ele chega lá, ele tem. Aí a gente já deixa de falar de farmacocinética, ele já, não, já fez o caminho dele, né? Até chegar lá, e vai falar da farmacodinâmica, né? Como é que é? Um pouco, vou falar de maneira muito resumida, né? Mas a interação do fármaco com o receptor ou com a molécula em questão, ok? Vai é, promover o efeito biológico e o efeito farmacológico, tá, galera? Então, valeu, obrigado, foi.